Irmãos, o irmão Cristiano, outro dia, ele perguntou aqui de manhã, qual o seu propósito de você vir à igreja? Antes da gente darmos início a essa mensagem de hoje à noite, o irmão Marivaldo, ele avisa que no final os membros da igreja, os batizados, permaneçam, que ele tem dois assuntos para poder resolver, tratar. Mas antes de eu entrar na nossa mensagem, eu gostaria de deixar um versículo hoje à noite para toda a igreja. Toda a igreja, vocês que vieram pela manhã, eu gostaria de deixar um versículo, que esse versículo falou ao meu coração. Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. 24, versículo 10. Eu queria que vocês grifassem nas suas Bíblias esse versículo e deixe que ele fale ao seu coração, ele sozinho. 24, versículo 10, porque ele tem falado ao meu coração. Diz assim ele: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O que faz a diferença justamente você não ser fraco, é você ser forte em meio às adversidades. Então grave isso aí na sua Bíblia e seja forte. Seja forte, porque Deus quer você forte, não quer você fraco. Bem, o irmão Cristiano, outro dia aqui de manhã, ele fez uma pergunta, e a pergunta foi interessante. Ele perguntou, o que foi que você veio fazer aqui na igreja? O que foi que você veio fazer aqui na igreja? Qual o seu propósito? E eu senti que os irmãos ficaram meio... Um fala uma coisa, o outro falou outra. E a pergunta que nós queremos iniciar hoje é: por que que a igreja existe? Por que que ela existe? Por que que você existe como igreja? Porque igreja não é as paredes. Igreja é cada um dos nascidos de novo. Faz parte da igreja de Deus. Todos que estão aqui hoje à noite já faz parte da igreja de Deus. E nós queremos tratar desse assunto hoje à noite. Por que que a igreja existe? João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, verso 24. João 4, versículo 24. João 4, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler a sua voz? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16. Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induze ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Eu vou pedir à irmã Zilda que peça a Deus em oração por essa mensagem, por todos os irmãos, que prepare os nossos corações para que para que possamos ouvir a voz de Deus falar conosco hoje à noite. Amém. Em nome de Jesus Cristo, que nós queremos te pedir e te agradecer essa bênção. Amém. Amados irmãos, a própria palavra igreja significa chamados para fora. Logo está a nossa primeira alegria. Nós fomos chamados para fora de onde? Do mundo. Fomos tirados do mundo para a igreja. A igreja. E por que ela existe? Porque nós nos reunimos aqui de domingo a domingo. Por que nós nos reunimos aqui de domingo a domingo? Porque você está aqui e você não está assistindo o Fantástico neste instante? Porque você lê a sua Bíblia e você é chamado de crente? Na sua opinião, a igreja ela é importante? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? Qual o propósito da igreja? Amados irmãos, com base na pergunta do irmão Cristiano, em um daqui dos domingos atrás, que ele perguntou o que foi que nós viemos fazer aqui, qual o nosso propósito. Nós precisamos saber quem somos para sabermos o que fazer. Nós precisamos saber quem somos para sabermos o que fazer. E eu queria dizer para você que você, irmãos, amados irmãos em Cristo, vocês têm uma tarefa muito árdua. E o primeiro ponto dessa mensagem é que a igreja existe em relação a Deus para adorar. É a maior missão da igreja, é adorar a Deus. Muita gente não tem esse privilégio, mas nós temos o privilégio de adorar a Deus. A igreja ela é uma comunidade adoradora.
Quando eu falo de uma comunidade, eu quero dizer que tem que haver uma união entre esta comunidade. Alguém já disse que a maior missão da igreja é fazer missões. Vocês concordam com essa declaração? Que a maior missão da igreja é fazer missões? Eu discordo. A maior missão da igreja não é fazer missões. A maior missão da igreja é adorar a Deus. A maior missão da igreja é salvar um povo que adora. Adora diversas coisas. Adora diversos deuses. Então, a maior missão sua é justamente salvar esse povo que adora alguma coisa aí fora. E aí vai aumentando as nossas responsabilidades, salvar um povo que adora. E um povo que caminha passo a passo para o mal e para o pecado. Agora, amados irmãos, a adoração, ela é centrada em Deus. Lá no livro de Apocalipse, você vai ver lá no início, depois do arrebatamento, após o capítulo 4, você vai ver lá na sua descrição, a igreja adorando aquele que está assentado no trono. Olhe a sua responsabilidade. Você, crente, você vai estar adorando aquele que está no trono. A visão de João foi que ele viu você lá adorando. Mas infelizmente ele não viu todos aqui hoje à noite adorando. Por quê? Ele não viu você ainda salvo. Na visão de João, você ainda não estava ali. E João viu ali a igreja, Jesus mostrou ali a igreja adorando aquele que está no trono. Diz lá que ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Alguém já disse, meus queridos irmãos e amigos, que a adoração, ela tem que haver somente com conteúdo. E não é isso não, está errado. A adoração tem a ver com conteúdo, mas também tem a ver com a forma que você adora. E você vai aprender hoje aqui muita coisa hoje aqui que foge às vezes do nosso padrão de conduta. É bem verdade que na Bíblia não tem uma forma litúrgica. Na Bíblia não tem uma forma, mas nós temos o nosso entendimento. E o nosso entendimento é que a adoração tem que ser santa. Agora, na Bíblia tem um povo de Deus adorando a Deus com pelo menos 3 elementos. Aprendam isso. Os adoradores têm que ter 3 elementos. Primeiro, sinceridade. Se não formos sinceros, irmãos, a nossa adoração é vazia. Segunda, verdade, né? Segunda característica é verdade. Sinceridade, verdade e a outra, alegria. E aí, Zé, é aquilo que nós estávamos conversando. O crente tem que ter alegria. Irmãos, quando perdermos a nossa alegria, Antônio, é porque tem alguma coisa errada. Nos Salmos, quem foi que escreveu o maior número de salmos? Davi. Lembre-se que quando Davi perdeu a sua alegria, foi porque Davi estava muito mal espiritualmente. Logo, irmãos, não deixe nunca perder a sua alegria. Irmãos, nada melhor aí para o mundo do que um crente alegre. Nada melhor do que ir para o mundo um crente que em meio a tantas dificuldades, ele está alegre, ele entrega a Deus. Irmãos, o nosso culto, o culto não pode ser um show. O culto não tem que ser um show, porque Deus não quer show. O culto, irmãos, também não pode ser um funeral. Não pode ser um show, também não pode ser um funeral. Também o culto não é uma apresentação para ser visto pelos homens, porque é Deus que é a nossa meta de adoração. E aliás, irmãos, quem mais gostava de louvar a Deus
era um grupo chamado fariseus, que eles chegavam no templo e começavam a orar, mas a oração era para ser vista pelos homens. Mas, amados irmãos, mas Jesus aqui no capítulo 4 de João, ele vai dizer para a mulher samaritana o que adoração não é. Interessante isso aqui, o que adoração não é. Pelo menos 3 fatos aqui são interessantes nesse capítulo 4, para que a gente tenha uma noção do que é adoração. João 4, versículo 20, ele vai dizer aqui, em João capítulo 4, verso 20, ele vai dizer: nossos pais, é a mulher que diz isso, a mulher samaritana, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Note que no entendimento dela, a adoração era no Monte Gerizim. Só lá. Então, para ela, havia um lugar sagrado de adoração. E adoração não é centrada em lugares sagrados. Não é neste monte que Jesus disse, nem naquele. Não existe um lugar mais sagrado do que o outro. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o lugar que autentica a adoração. Não é o lugar. Não é aqui que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. Não é lugar. É a atitude do adorador. E qual a sua atitude quando você vem à igreja? Qual a sua atitude? Também não é adoração sem entendimento. 4, versículo 2, ele vai dizer, 4, versículo 22, ele vai dizer aqui em João: vós adorais o que não conheceis. Interessante, para que você adore, você precisa conhecer a Jesus. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, irmãos, notem que havia ali uma adoração, mas sem entendimento. Os samaritanos, eles adoravam? Sim, mas adoravam o que não conheciam. Logo, para que você adore, você precisa conhecer a Jesus, ter um encontro pessoal com Ele. Note que ali, irmãos, havia uma liturgia, mas desprovida de entendimento. Temos que ter, irmãos, um entendimento do que é a igreja. Havia um ritual vazio de compreensão. Também, irmãos, não é adoração, descentralizada da pessoa de Cristo. Não há adoração fora de Cristo. João 4, versículo 25 e versículo 26, ele vai dizer isso. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Eu sou eu que falo contigo. Note, irmãos, que eles adoravam, mas não conheciam o Messias, não conheciam o Cristo. E a pergunta novamente: você que está aqui hoje à noite visitando, você conhece Cristo? Você já entregou a sua vida a Ele? Ali, aqui, os samaritanos não conheciam o Cristo, não conheciam o Messias, e Cristo estava ali conversando com essa mulher samaritana. Cristo não era o centro do seu culto, ou seja, do culto ali, daquelas pessoas de Samaria. Note que nossa adoração será vazia se Cristo não for o seu centro. Nossa adoração será vazia se Cristo não for o seu centro. Cristo deve ser o centro em tudo. Irmãos, outra coisa para a gente aprender. Alguém já disse, o culto hoje foi chato. Eu já ouvi alguém dizer isso. Irmãos, o culto não é para agradar a homens. Todas as vezes que nós nos reunimos para prestar um culto, é para agradar a Deus, não é para agradar a homens.
Irmãos, aliás, a música não é para entreter. No Salmo 40, versículo 3, ele vai dizer lá: e pôs nos meus lábios o quê? Um cântico novo. Os adoradores têm um cântico novo, não tem um cântico velho. E Deus está procurando, não cânticos velhos, está procurando cânticos novos. E aí Deus procura na terra. E olha a sua responsabilidade, meus queridos irmãos. Outro aspecto dessa mensagem. Jesus disse para a mulher samaritana o que adoração é. Ele já disse o que adoração não é. Agora ele vai dizer o que adoração é. 4, versículo 24, Júnior. Por favor, lê para mim. 4, 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, né, é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, logo a nossa adoração precisa ser bíblica. O nosso culto, ou ele é bíblico, ou ele é anátema, amaldiçoado. Olha, irmãos, e Deus não se impressiona com ostentação, com aparato, porque Deus busca a verdade no íntimo de cada um. E Deus busca. Outro aspecto, o que adoração é? A adoração precisa ser sincera. Versículo 24 que Júnior leu, tem que ser sincera, ou seja, em espírito, né? Ou seja, de todo coração. Quando você vem louvar, tem que ser de todo coração, precisa ter fervor. Nossa adoração não pode ser um culto frio, árido, seco, xoxo e sem vida. Mas eu tenho aqui alguns princípios para o adorador, que somos nós. Alguns princípios para o adorador. O adorador precisa entender, e aqui é sério, irmãos, é para nós. O adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Sem vida, irmãos, não tem adoração. Olha a nossa responsabilidade, Jane. Tem que ter vida para que possa ter adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Logo, irmãos, a prática da adoração tem que estar enraizada na vida do adorador. Outro aspecto para a gente pensar hoje aqui à noite: a prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Nunca peça separação ou divórcio da Bíblia. Nunca peça, irmãos, o divórcio. E há muitas vidas divorciadas da Bíblia, da palavra de Deus, sabe? E a Bíblia não pode nunca estar fora da vida do adorador. Vou aqui dar um exemplo do Velho Testamento. Caim ofereceu um culto a Deus, sim ou não? Ofereceu um culto a Deus, não foi? Ele deu uma oferta a Deus. Ele prestou um culto a Deus? Sim, prestou um culto a Deus. Mas o que fez Deus com o culto de Caim? Rejeitou o culto de Caim. Mas será que Deus rejeitou primeiro o culto de Caim, ou Deus rejeitou algo da vida de Caim? Irmãos, Deus rejeitou a própria vida do próprio Caim. Cuidado, irmãos, que Deus pode rejeitar a nossa vida de acordo com a nossa conduta. E se Deus rejeitar a sua vida, e é o pecado que faz Deus rejeitar mesmo, se Deus não for o centro da sua vida, a sua adoração será vazia. Ele ofereceu um culto a Deus, ele ofereceu uma oferta a Deus, mas Deus já havia rejeitado a sua vida, que não era correta com Deus. Se nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa a Deus. Aprendam isso, crentes, amados irmãos. Se nossa vida não estiver correta com Deus, nosso culto será
uma ofensa a Deus. E você quer ofender a Deus? Eu creio que não. Outro exemplo do Velho Testamento, Isaías 1, versículo 14, ele vai dizer lá: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. A pergunta é: por que Deus estava sofrendo com o culto prestado de Israel? Por que Israel, quando oferecia uma festa a Deus, um culto, Deus estava sofrendo e estava aborrecendo a Deus? Porque a vida de Israel não estava correta com Deus. Logo, irmãos, os crentes você conhece. Crentes têm vidas corretas. Irmãos, Deus está procurando sempre melhores homens, sempre melhores adoradores. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar alguns hoje à noite. Sabia que não é cristiano. Há grandes talentos que Deus usa, mas homens piedosos. Deus vai sempre procurar na sua igreja homens piedosos para que Ele possa usar. Ele não procura grandes talentos não, mas Ele vai procurar na sua igreja homens piedosos. E aliás, na igreja de Deus nós somos as próprias ferramentas de Deus. E Deus quer ferramentas enferrujadas ou afiadas? Afiadas. Mas afiadas com o quê? Com a palavra de Deus. E a ordem de Deus é: mantenham sempre vestes alvas, ou seja, santidade. Mantenham sempre vestes alvas, santidade. Outro aspecto para a gente pensar um pouquinho. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. E aí eu fui pesquisar um certo versículo de lá do profeta Isaías, e ele diz assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando viermos para a igreja, se o nosso coração estiver longe de Deus, é melhor você nem vir. Não venha não, que será uma ofensa para Deus. Deixe sempre seu coração perto de Deus, seja aí fora. Quando você vier, venha preparado para adorar. Quando eu tive um encontro com o Senhor, um dos corinhos que eu gostava, a Zilda, quando ela cantava, era: vim para adorar, né? Vim para adorar. Adorar-te. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai. E aí eu ficava lembrando desse versículo: vim para adorar-te. Sua vinda aqui deve ser para adorar. Note que o profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas, irmãos, que você conhece em Cristo, irmãos que serviram junto com você, e de repente deixou o coração afastado de Deus. Olha, irmãos, e Davi, ele compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. Davi compreendeu isso. Deus vai procurar a verdade no seu íntimo, se você é realmente de Deus ou se você não é. Interessante lá também no Velho Testamento que Ofni e Finéas, eles trouxeram a Arca da Aliança para o acampamento. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E o interessante é que mesmo assim o povo foi derrotado. Se a arca simbolizava a presença de Deus ali, por que o povo de Israel foi derrotado? Irmão, sabe por quê? Havia pecados ali. Alguém já disse que era preferível que a arca de Deus, nem fosse trazida, de tantas mãos sujas que trouxeram aquela arca. Abram sua Bíblia aí, Amós, capítulo 5,
versículo 21 e versículo 24. Amós, capítulo 5, Velho Testamento, versículo 21 e versículo 24. Lá Deus vai dizer, Amós 5, versículo 21 e versículo 24. Deus disse: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Amós capítulo 5, versículo 21 e versículo 24. Não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas e manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. E a última frase, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Quando Deus disser isso para uma pessoa, fique certo disso, é porque há pecados na vida. Outro aspecto, para a gente entender, o adorador precisa entender que um culto, ainda que ortodoxo, divorciado da vida cotidiana, não agrada a Deus. Nós temos um culto ortodoxo conforme as doutrinas, mas mesmo assim este culto não pode ser divorciado da vida cotidiana, porque se for afastar da vida cotidiana, não agrada a Deus. Muitos pensam, não, eu sou crente, mas eu vivo como eu quero, eu não perco a salvação, e é um perigo às vezes dizer isso. A segurança é bíblica, mas às vezes pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus alegam: eu tenho a vida eterna. Está se enganando, porque os adoradores têm frutos e têm vida. Logo, culto sem conexão com a vida diária é somente entretenimento espiritual. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai dizer lá, rogo-vos, pois, irmãos, acho que pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. E se você for fazer aqui rapidamente uma analogia, no Velho Testamento, o povo de Israel, eles ofereciam a Deus em sacrifício o quê? Um animal. Não era animal? Era animal. E hoje a igreja de Deus, ela oferece a Deus sacrifício o quê? O seu próprio corpo. E tem que ser em sacrifício vivo a Deus. Ou seja, de todo o coração. De todo o coração. Irmãos, livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículos de 1 a 15. O profeta Jeremias ali, ele vai denunciar ali um povo que buscava uma transformação mais externa. E ali o profeta Jeremias também condena que eles estavam buscando uma transformação externa, mas não tinha propósito de uma transformação interna. Eles tinham uma falsa confiança no templo, no culto, na liturgia, mas não havia uma transformação interna. Os nascidos de novo têm uma transformação interna. E você vai ver, eu nunca vi uma transformação interna para que a gente não conheça fora, externamente, o que houve dentro. Vai acontecer. O adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido. Quantas pessoas, irmãos, que vêm para a igreja só perder tempo,
Quantas pessoas passam a semana todinha, meu Deus, e só vêm para a igreja perder tempo. Outros vêm para bater papos. Outros vêm para uma reunião particular e fora. Outros vêm para tratarem de negócios. Irmãos, se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido. E o que faz eu desonrar a Deus é justamente a minha vida, irmãos. Note que o profeta Malaquias, ele fala lá no seu livro, ele vai falar dos sacerdotes que não honravam a Deus, eles desprezavam o culto, eles não ofereciam o seu melhor, e você oferece o seu melhor? Eles faziam a obra do Senhor relaxadamente. Não faça, não faça, faça com todo o prazer, não faça somente por fazer, não faça relaxadamente, porque você vai desprezar a Deus. E aí, irmãos, ali Deus aconselhou ali, aquele povo ali, no livro do profeta Malaquias, a apagarem o fogo do altar. Apague esse fogo que vocês acenderam. Você sabe o que quer dizer isso hoje para nós? Feche a porta da igreja. Irmãos, eu ouvi uma mensagem do pastor Spurgeon que me chamou muito a atenção. Ele diz assim, irmãos, em nome do Deus vivo, se você não pode viver como crente, não diga a ninguém que você é. E aí eu abaixei a minha cabeça, sabe? E daquele ano em diante eu procurei me esforçar ao máximo para poder viver como crente e não como hipócrita, porque a pior coisa é a hipocrisia. Só externo e interno nada. Note, irmãos, que eles ali estavam perdendo tempo. E tem muita gente na igreja de hoje, do século 21, que eles chamam a igreja secularizada. Como tem gente perdendo tempo. Vem à igreja, eu canto, vim para adorar-te. Não adorou nada, só fez criar problema com os outros. Eu vim para a igreja, vim para adorar-te, mas estou acabando com o nome do irmão Antônio. Isso é fofoca. Isso é horrível no nosso meio. Irmãos, e cuidado, que nós podemos estar perdendo tempo. Irmãos, a quem estamos honrando quando cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? Tocamos e cantamos porque gostamos ou fazemos para glorificar aquele que é digno? Notem que diz que os fariseus, eles gostavam de olhar no espelho e cantar, quão grande és tu, mas ele mesmo. Segundo aspecto dessa mensagem, e será bem mais breve, Efésios capítulo 4, por que a igreja existe? E aí os irmãos vão perceber aqui mais uma função minha. Efésios capítulo 4. Por que a igreja existe? Já aprendemos que ela existe para adorar. Agora, em relação a si mesma, a igreja existe para treinar os crentes. Efésios capítulo 12 a 16. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, e o corpo aqui é a igreja, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Note que no verso 11 ele vai dizer que Deus deu uns para profetas, já extinto. Profetas eram aqueles que traziam revelação de Deus. Outros para evangelistas em vigor. Outros para pastores e mestres.
Note que os pastores têm uma grande tarefa na igreja. O pastor que vier para cá tem uma grande tarefa nessa igreja, ó, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Olha que Deus é esse que ama a sua igreja. Deus quer aperfeiçoar cada um de você, e aí, irmão, vai entrar a humildade. Tem que entrar a humildade. Eu ainda não posso dizer que eu tenho a santificação plena ou completa, porque eu sei que isso só vai acontecer no último dia e no céu, após eu sair daqui, lá no céu, sabe? E aí, irmãos, é necessário aperfeiçoamento, ou seja, e aperfeiçoamento só se dá com ensino, com dedicação, com humildade. Lutero, ele proclamou o sacerdócio de todos os crentes. Cada um de vocês são sacerdotes diante de Deus. Lá no Velho Testamento, só quem era que poderia entrar lá no tabernáculo, no Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Quem era que poderia conversar com Deus? O sacerdote ou o sumo? No Santo dos Santos era o sumo. E na parte anterior ao Santo dos Santos, o sacerdote, que eles tinham que levar os problemas do povo para Deus. E hoje a igreja, como sacerdotes, nós não precisamos de ninguém, irmãos, para levar as nossas orações a Deus. Feliz a igreja que ora, feliz a igreja que entende que cada um aqui, nascido de novo, é um sacerdote diante de Deus. Se você realmente confiou em Cristo, você, meu irmão e minha irmã, você é um sacerdote. Irmãos, e nós precisamos, irmãos, enxergar isso, porque existem muitas pessoas leigas na igreja, e justamente esses leigos são o maior potencial que a igreja tem se ela treinar. A igreja precisa treinar cada um. E aí tem um Júnior na EBD que traz os ensinos para aperfeiçoamento, ajudando no ensino. Irmãos, quantas pessoas vêm para a EBD, mas vêm somente por vir, não aprendeu nada. E aí eu tomo novamente uma frase de Spurgeon, veio de casa vazio e voltou vazio. E aí, irmãos, não culpe depois o pastor, porque Deus deu pastores à igreja como mestre. Agora, Deus também deu a Bíblia, como conteúdo de ensino. Lá no 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17, diz lá que o quê? Que a Bíblia é útil para quê? Quem lembra? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação Olhe quantos benefícios a igreja tem. Irmãos, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e versículo 29. Colossenses 1, 28 e 29. 1, 28 e 29. O qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Nota, irmãos, o pastor, ele vai ter que apresentar todo homem diante de Deus perfeito. Responsabilidade. Irmãos, infelizmente, muitos pastores não estão nem aí para isso. Imagine, o pastor que vier para cá, ele vai ter que apresentar a irmã Rita e Marivaldo perfeitos diante de Deus. Isso aí é ensino, é responsabilidade, sabe? Agora, irmãos, existe alguns exemplos distorcidos do que é a igreja. Dentro da igreja vai ter várias pessoas, vários tipos de igreja, porque a igreja somos nós.
O primeiro exemplo distorcido é a igreja creche. Essa igreja creche é um problema dentro da igreja. A igreja creche é onde os crentes são bebês, crianças espirituais que não demonstram maturidade, e uma criança é instável. Uma igreja creche é uma igreja centrada em si mesmo, que tem uma compreensão limitada e depende uns dos outros para cuidar de si mesma. Por isso que nós dependemos, cristianos, uns dos outros, para cuidar daqueles que são mais fracos. Outro exemplo distorcido, a igreja a pai, onde anos e anos de igreja e ainda toma mamadeira. E aí, infelizmente, se eu sou igreja pai, o meu crescimento é retardado. Eu não vou crescer. Eu não posso ser nem a creche, nem a igreja pai. Outro exemplo distorcido, é até ofensivo, mas existe, a igreja desnutrida. Sabe o que é a igreja desnutrida? É aquele que come só uma vez por semana. Ô, coitadinho. Come só uma vez por semana. Ou seja, durante a semana não teve um tempo sequer para poder ler a Bíblia. Não se alimentou nada. E aí vem para a igreja para alimentar aqui. E se aqui não receber um alimento profundo, vai continuar desnutrida. Irmãos, outro tipo de igreja, a igreja plateia, um lugar aonde vamos para assistir o que acontece. Somos apenas plateia, assentemos-nos, assistimos e vamos embora sem nenhum envolvimento. Esse é um problema, irmãos. Irmãos, ainda tem outra igreja, a igreja colônia de férias, o lugar onde gostamos de ir quando não temos uma coisa mais importante para fazer. Como eu oro a Deus para que acabe essa onda de concursos. Como eu oro a Deus para que acabe logo. Eu nunca vi tanta falta aos cultos por causa de concursos, irmãos. É certo que nós temos que procurar uma melhora. Irmãos, mas ela não pode ser somente uma colônia de férias. Eu vou nela, eu visito quando não tenho nada importante para eu ir. Olha, irmãos, e às vezes por isso que nós não passamos nos concursos, porque Deus ainda não é o centro de nossas vidas. Deus está distante. Amados irmãos, a igreja é um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. E Deus, Ele, na pessoa de Cristo, Ele investiu, irmãos, na maior parte do tempo treinando os seus discípulos que iriam para o mundo, os seus 12. A igreja não é uma massa de pessoas, ela é comunidade dos discípulos, ou seja, de pessoas treinadas para servir uns aos outros. Você serve? Você serve? Eu quero ver na prática você servindo e não tentando atrapalhar o seu irmão em Cristo. Então, amados irmãos, aprendam. A maior missão da igreja aqui na terra é adorar a Deus. Segundo, ela está aqui para poder servir uns aos outros, para treinar uns aos outros, para que todos possam fazer o serviço de Deus. Essa é você, porque você existe para isso, para honrar a Deus e para adorar a Deus. No início nós falamos que a igreja significa chamados para fora, chamados para fora do mundo. Só vai lá no céu adorar a Deus aqueles que Deus arrancou do mundo e trouxe para servi-lo. Agora, a pergunta é, já estou encerrando, se você não serve a Deus, você serve a quem? Se você não vai morar no céu, você vai morar aonde? Onde você vai passar a sua eternidade
se você não foi arrancado ainda do mundo, se você gosta do mundo, se você ainda é um cidadão do mundo, você, meu amigo ou minha amiga, você não tem parte com Deus. Lembramos, a igreja significa chamados para fora. E ai de você, se você ainda não faz parte do rebanho de Deus, dessa igreja de Deus, que lá Jesus disse, Ele que garantiu. E aí, igreja, preste bastante atenção nesse versículo e não esqueça. Por mais que as dificuldades aumentem, Mateus capítulo 16, nós esquecemos disso. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não quê? As portas do inferno não vai vencer você. Não vai vencer você, porque não pode vencer você. A Bíblia diz isso, que as portas do inferno não vai vencer você. Agora, se você for igreja, se você for realmente igreja de Deus, dentro da igreja de Deus, irmãos, vai haver pessoas salvas, ou na igreja local, vai haver pessoas salvas e pessoas não salvas. E Deus está falando somente para aqueles que são salvos, que as portas do inferno não vai prevalecer. Note que ele chama de minha igreja. A igreja não tem dono. Aqui da terra só tem um dono, é Jesus, que é o dono. E a Bíblia diz que ele comprou com o seu próprio sangue. E eu queria perguntar para você que nos visita, para encerrar: você gostaria hoje à noite de fazer parte da igreja de Deus? A igreja universal, não a universal do reino de Deus, essa da terra, mas a única igreja de Deus, que vai fazer parte de todos os remidos de todas as épocas. Você gostaria de fazer parte da igreja de Deus? Você precisa crer, você precisa entregar sua vida a Jesus hoje. Você precisa ser arrancado deste mundo urgentemente, arrancado para a igreja de Deus. E se você quiser, se você compreendeu e você quer fazer parte da igreja de Deus, você quer morar no céu, você tem que entregar a sua vida a Cristo. Vou fazer uma pergunta muito boba, e eu sei que ninguém vai querer. Tem alguém aqui que quer morar no fogo do inferno? Levante sua mão. Ninguém quer. E você está certo, eu também não quero, e eu não vou morar lá. Agora, tem alguém aqui que quer morar no céu? Levante sua mão. Quem quer morar no céu? Amém. Pode baixar suas mãos. Quem não levantou, ou crê, ou não vai morar no céu. Deus quer arrancar você deste mundo perverso e miserável. Deus quer arrancar você dele. Agora você precisa crer. Tem um hino que diz: ditoso o dia em que aceitei ao meu Jesus. Ah, que ditoso o dia, ah, que dia feliz. E eu espero que você creia. E eu vou perguntar para você, se você não quer morar no inferno. Só há dois caminhos: céu e inferno. Você gostaria hoje à noite de ter um encontro com Jesus e marcar seu nome no livro da vida? Levante suas mãos, em nome de Jesus, levante suas mãos. Ninguém crê? Ninguém quer crer, não? Ah, pois, se você não crê, você continua lá fora. E se você continua lá fora, fechando os seus olhos, você vai cair em um lugar horrível, um local de sofrimento. Eu não vou insistir, porque quem insiste acaba encontrando pessoas que levantam suas mãos, mas não seguem. Mas eu te convido para que você possa vir novamente e saia da ira de Deus, debaixo da ira de Deus, porque o mundo que está aí está debaixo da ira de Deus por causa dos pecados. E vocês, irmãos em Cristo, aprendam por que você existe, e você é uma pessoa importante diante de Deus.
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Entregar ao irmão para que possa dar assim a Cristiano. Cristiano, por favor, assuma aqui à frente.